Olá, dando sequência à nossa discussão sobre correlação e em particular nesse momento sobre a correlação entre atributos numéricos, entre duas variáveis numéricas num conjunto de dados que nos interessa, nesse vídeo nós vamos falar sobre sumários estatísticos de apoio à análise de correlação, né? Medidas criadas para nos ajudar a descrever aspectos de uma relação entre duas variáveis que nós estamos examinando. O sumário estatístico, ou a estatística que nós vamos usar para quantificar correlações nesse curso será o coeficiente de correlação. A noção de um coeficiente de correlação tem várias implementações possíveis, existem vários coeficientes diferentes, tipicamente cada um com o nome de um estatístico do início do século, talvez do século passado ainda. E essas diferentes implementações vão quantificar aspectos da relação entre duas variáveis de diferentes maneiras, com diferentes processos, chegando todas a um mesmo significado, a uma mesma semântica. Tá? Então é um pouco como lá quando a gente falou que a gente tinha diferentes medidas de centro ou diferentes medidas de dispersão, mas lá elas chegam inclusive a semânticas diferentes, né? O sentido de centro da média e da mediana não é o mesmo. Para os coeficientes de correlação, não. A situação é um pouco diferente. Todos têm a mesma interface, se você está acostumado com programação. Tá? Todos os coeficientes de correlação que nós vamos discutir, eles ficam no domínio entre -1 e 1. Né? 1 vai significar uma correlação forte e positiva, e -1 vai significar uma correlação forte e negativa. Uma correlação inexistente vai ficar em torno do zero. Uma correlação fraca positiva terá valores positivos, né, mais perto de zero do que de 1. Uma fraca negativa terá valores negativos perto de zero, mas também negativos. Tá? E aí repara que até agora, né, eu mostrei que o coeficiente de correlação ele descreve o sinal da relação, se é uma relação positiva ou negativa, e ele descreve a intensidade, a força da relação pela magnitude em módulo do seu valor. Há outros dois aspectos de relações entre duas variáveis numéricas que nós discutimos no vídeo passado que não são cobertos pelos coeficientes de correlação. O primeiro é a descrição do formato da relação. Na verdade, até para estar dizendo que uma relação é positiva, eu tenho que já presumir que a relação é só positiva. A relação pode ser positiva até certo ponto e negativa a partir de outro ponto, né, no domínio das duas variáveis que me interessam, né, no suporte das duas variáveis que me interessam. Mas os coeficientes que eu descrevi eles só têm um sinal, então eles servem para situações em que eles já presumem que a situação é uma situação em que a relação só tem um sinal e eu estou aplicando um coeficiente para descrever essa relação que só tem um sinal. Os coeficientes eles vão ser feitos, então, isso demonstra como os coeficientes vão ser feitos, então, para certas situações. Eles vão funcionar sob certas condições na relação entre os dois, as duas variáveis, os dois atributos que a gente está estudando. Da mesma maneira, um coeficiente ele não vai conter informação sobre se existem pontos extremos e quais são esses pontos extremos. Além disso, os coeficientes também vão funcionar presumindo que existem ou que não existem pontos extremos. Os pontos extremos podem afetar muito um coeficiente de correlação, dependendo de sua implementação. Mais ou menos o que acontece com a média. A média é uma medida de centro que é muito afetada por valores extremos, que é mais afetada por valores extremos do que a mediana. A mediana é uma medida robusta por não ser afetada por valores extremos. Existirão coeficientes de correlação robustos e não robustos. Ok? Essa é a nossa introdução. Vamos para a prática, vamos ver num conjunto de dados esses coeficientes de correlação funcionando e eu quero mostrar isso para vocês. Vou carregar aqui algumas bibliotecas, vou ler o mesmo conjunto de dados que eu vinha usando no vídeo passado sobre a atuação de pessoas de diferentes países no Stack Overflow. Tá? Em particular, eu vou usar aqui dois pares de variáveis, o que eu vou chamar aqui nesse conjunto de dados, exemplo 1. É um par de variáveis, né, que é a proporção de pessoas de cada país, cada linha é o grupo de pessoas, é a atuação do grupo de pessoas de um país, e eu tenho dois atributos, a proporção de pessoas desse país, de pessoas que são usuárias desse país, que responderam algo no Stack Overflow,
e na outra variável a penetração de internet nesse país. Tem países que têm penetração de internet muito baixa, países que têm penetração de internet bastante alta, e eu quero examinar a relação entre essas duas variáveis, quero saber como elas variam juntas, né, em conjunto. De maneira análoga, eu vou ter um segundo exemplo aqui, onde eu vou considerar a relação entre um índice de distância de poder, um índice de hierarquização das sociedades de diferentes países, é o PDI. Quando ele é positivo, essa é uma sociedade com mais hierarquia. Quando ele tem valor menor, né? Quando ele tem valor mais alto, tem mais hierarquia. Valores mais baixos são sociedades mais horizontais. E a mesma variável completando o par aqui, que será a proporção de pessoas que responderam algo no site. Vou fazer uma visualização aqui para lembrar, né, onde é que a gente estava. Deixa eu começar aqui. Essa aqui é a visualização que a gente usou bastante no vídeo passado, um gráfico de dispersão mostrando a relação entre internet e a proporção de pessoas do país que respondeu. A gente já estabeleceu, já discutiu que essa relação, de maneira geral, essa relação é positiva. Ela tem uma força que poderia ser maior, né? Talvez média, visualmente inspecionando assim, e tem alguns pontos extremos. Tem um ponto extremo em particular aqui embaixo, um país que tem uma penetração de internet alta, mas uma proporção de participação bem baixa no site. Eu vou adicionar outras duas camadas nessa visualização aqui. Eu adicionei uma linha horizontal que mostra a média da proporção de atividade, né, dos diferentes países, e uma linha vertical que mostra a média da penetração de internet nos diferentes países. Dessa maneira eu tenho aqui 4 quadrantes. Você vê aqui, eu queria pegar a ajuda de um desenho aqui. Nesse quadrante aqui você tem internet acima da média. Não, desculpa, você tem proporção de pessoas que respondeu acima da média e internet abaixo da média. Nesse quadrante aqui, ambos estão acima da média, né? Aqui a internet está acima da média, mas a proporção de pessoas que respondeu está abaixo da média, e aqui ambos estão abaixo da média, né? Dá para ver que uma outra forma de enxergar a correlação positiva que nós estávamos observando até agora é que há uma concordância nas duas variáveis. Quando eu tenho muitos pontos que estão acima da média para ambas as variáveis e muitos pontos que estão abaixo da média para ambas as variáveis. Se a proporção de pontos fosse igual nos 4 quadrantes, eu criaria uma massa disforme de pontos que não teria essa nuvem, não teria esse formato de nuvem crescente, de nuvem que senta sobre uma linha crescente nesse gráfico de XY aqui que a gente está vendo. Tá? Então esse é um artifício que a gente vai usar para entender como os coeficientes podem quantificar essa relação. O que a gente quer é criar um sumário que mostre, o que eu quero mostrar para vocês é como implementar um sumário que mostra a força dessa relação, e a gente vai usar esse princípio das médias para isso. A gente vai examinar 3 coeficientes de correlação para esse curso, né? E eu vou começar pelo coeficiente mais amplamente utilizado, que é o coeficiente que funciona, ele é feito para quantificar relações lineares. Ou seja, esse é um coeficiente que presume que existe uma relação de um só sinal nos dados que estão sendo examinados, né? Ou seja, uma relação monotônica, ou ela é positiva ou ela é negativa, e que essa relação ela é linear. Se algum desses pressupostos não for verdade, esse coeficiente produz um resultado que também não é verdade, que não é preciso, que a gente não sabe o que é. Aliás, se você vem da computação, essa é uma coisa interessante de perceber, né, a diferença de algoritmos, funções estatísticas para o que a gente normalmente faz quando está resolvendo problemas com algoritmos. Na estatística, se as condições para um cálculo não são satisfeitas, não necessariamente a função vai resultar num erro, não necessariamente ela vai levantar um erro. Ela vai, tipicamente, produzir um resultado inválido, um resultado que não é útil. Isso é feito porque muitas vezes as condições para a aplicação da função elas não podem ser determinadas automaticamente, elas têm que ser determinadas por um ser humano. Tá? Decidir se a relação é linear ou não, de maneira geral, é algo que é muito melhor feito por um ser humano do que automaticamente. Não existe método padrão para fazer isso automaticamente, então precisa dessa inspeção visual antes.
tá? E saiba que esse método que a gente vai ver de coeficiente de correlação linear, ele só funciona se seus pressupostos forem satisfeitos. Então vamos começar aqui pelo coeficiente de correlação linear, tá? O nome do cidadão que criou esse coeficiente é Pearson. Ele era um expoente do início da estatística, da aplicação da estatística a populações, né, ao estudo de biologia, e aí ele criou um coeficiente para quantificar relações lineares, cuja lógica eu quero mostrar para vocês aqui agora como funciona. Então vamos partir aqui desse exemplo 1 e vamos partir daquela ideia de que eu quero ver se quando uma variável tem valores altos, a outra também tem valores mais altos. Quando uma variável tem valores mais baixos, a outra também tem valores mais baixos. Isso seria uma definição, né, de correlação. E aí eu preciso de alguma referência para dizer o que é alto e o que é baixo para cada variável. Eu posso usar como referência a média dessa variável, essa linha aqui que eu estou falando. Então eu posso fazer aqui, deixa eu criar uma variável aqui, que eu vou chamar de desvio, que vai ser a variação, tá? O desvio de x ele vai ser o valor de x, no caso aqui internet, ou seja, cada valor de internet menos a média de todos os valores de internet. Essa linha cinza que eu tenho aqui. Então, para esse pontinho aqui, a variação de x vai ser essa distância aqui. Para esse outro ponto, a variação de x vai ser essa distância, né? Essa distância, e eu vou ter uma distância para cada valor de x que existe. Elas vão ser positivas se x for maior do que a média e vão ser negativas se x for menor do que a média. Eu terei essas outras linhas aqui que eu fiz. Observando isso aqui rapidinho, está aqui o desvio que eu tenho, né? Quando a média é 50 e perto de 60 aqui, 58 eu acho. Então a internet, quando é 51, ela está 7 pontos abaixo da média. Quando ela é 79, ela está quase 21 pontos acima da média. E assim por diante, eu estou medindo aqui essas distâncias. E eu posso fazer o mesmo para o y. Isso y é responder aqui, né? Menos a média de responder. Proporção. E aí eu tenho agora as distâncias dos y, né? Ou seja, essa distância aqui pequenininha, essa maior, essa maior. Quando um ponto está acima da média de y, essa distância será positiva. Quando o ponto está abaixo da média de y, essa distância será negativa. Conforme a gente vê aqui, né? Tem bem mais distâncias positivas nesse começo dos dados aqui, tem algumas negativas apenas. Aí, repara que agora a gente pode perceber comparações entre as duas, os desvios, comparar os desvios de x com os desvios de y. Nesse primeiro caso aqui, na primeira linha, quando x está abaixo da média e y está acima da média. Eu vejo pelo sinal, né? Se x é negativo e y é positivo. O desvio de x e o desvio de y. Tem uma situação aqui, tem várias situações em que ambos concordam, ambos estão acima da média, aqui ambos estão abaixo da média, ambos estão abaixo da média. Se eles concordam em geral, quer dizer que eu tenho mais pontos nesses dois quadrantes aqui, eu tenho peso, né, numa diagonal do gráfico. Se eles discordam, se quando x está maior, y está menor, se eles discordam sempre, eu teria uma diagonal descendo aqui, né? E se eles concordam ou discordam sem nenhum padrão claro, não existe nenhuma preferência por quadrantes, por certos quadrantes, eu teria uma mancha desse forma que eu não teria relação. Dá para pensar essas relações em função desses desvios. E aí eu posso, inclusive, tentar quantificar aqui qual o total desse desvio. Tá? Vou sumarizar aqui e vou ver aqui a concordância desses desvios aqui. Eu posso fazer isso sumarizando, multiplicando, tá, o desvio de x pelo desvio de y, desvio y, né, e somando esse total aqui. Por que multiplicar? Por que não somar x e y? Bom, x e y estão em escalas diferentes, né? E aí um positivo e um negativo eles se anulariam se eu somasse, né? A multiplicação ela tem um outro efeito muito legal. A
a multiplicação de uma discordância, né, de um sinal, de um momento onde x estava abaixo da média e y estava acima da média, ela vai ter um valor negativo. E todas as concordâncias elas terão valores positivos, porque ou x e y serão ambos positivos ou serão ambos negativos, situação em que, né, a multiplicação de dois números negativos vai dar um número positivo e vai somar na concordância. Tá? Eu posso medir aqui e ver que existe uma concordância entre os valores, entre as variações dessas duas variáveis, essa concordância de 83. 83 é um número difícil de interpretar, a gente ainda não acabou. Mas antes de acabar, eu queria mostrar o que acontece no exemplo 2, que é um outro par de variáveis que eu separei ali em cima. Vou fazer um copia e cola aqui. Mas sendo que no exemplo 2 eu não tenho internet, né? Eu tenho PDI. E aí, repara que é diferente, né? O exemplo 2 ele é negativo. Deixa eu mudar aqui para a gente distinguir melhor os dois. O exemplo 2 ele tem uma relação negativa, né? Eu tenho mais pontos no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, e não no segundo e no quarto. Então, para significar essa discordância, quando um está acima da média, né, o outro está abaixo, da média. Isso, quando o y está acima da média, o x está abaixo da média. Quando o x está acima da média, o y está abaixo da média. Né? Eles discordam na sua variação de maneira sistemática. Discordar de maneira sistemática quer dizer que eu sou o contrário de você. Se nós dois discordamos de maneira sistemática, quer dizer que eu sou o contrário de você. Nós temos uma correlação negativa. Né? Não é a falta de correlação, a discordância. Bom, se eu quantifico então essa concordância que a gente estava vendo, repara como a concordância do exemplo 2, ela agora dá negativa ao invés de positiva. Então, essa é uma medida que está mostrando aqui como a variação das duas variáveis concorda ou discorda. Ela é positiva se existe uma relação positiva, ela é negativa se existe uma relação negativa, linear, isso aqui só vai funcionar para relação monotônica linear. E eu já tenho uma medida que me ajuda aqui a quantificar as duas. Também vê que em módulo a correlação a concordância é um pouco menor aqui. Mas 83, 72, eu não sei dizer se é um valor alto, esse valor ele depende da escala das variáveis, então ainda é um terreno pantanoso se eu quisesse comparar essas correlações para além do sinal. Eu preciso dar um próximo passo, eu preciso padronizar ambas essas medidas de concordância aqui para uma faixa de valores que seja comparável, onde eu consiga dizer se um valor, se 83 ser maior do que 72, é muito ou pouco. Tá? 73 em termos absolutos é muito ou pouco também. E aí, antes de dar esse passo, eu vou melhorar um pouquinho o meu código aqui. Eu vou criar uma concordância por linha, tá? Que vai ser o desvio de x vezes o desvio de y. Vou mostrar isso para vocês aqui. Talvez seja até mais fácil de visualizar e entender. Olha como quando uma variável é positiva e outra é negativa, a concordância dá negativa, né? Quando elas duas são positivas, vai dar positivo. Se elas duas forem muito mais longe da média, né? Quanto mais longe da média ambas estiverem, mais alto vai dar essa multiplicação. Quanto mais baixo vai dar essa multiplicação. Como são todas as multiplicações estão na mesma escala de x, na mesma escala de y, eu nem preciso normalizar antes da multiplicação. Agora, se eu reescrever aqui a minha concordância, ela eu posso primeiro até quebrar um pouquinho aqui mais e dizer que existe o desvio total, desvio de x total. Ele é a soma do desvio de x. Eu não preciso disso. Eu posso ir direto aqui e dizer que a concordância ela é a soma do desvio, a concordância final ali era a soma das concordâncias todas. É isso mesmo. E aí, se eu voltar aqui, eu tenho que ter aquele 83, deu certo. Ok, o próximo passo que eu queria mostrar é que a gente precisa de a gente precisa de normalizar essa concordância dividindo ela por alguma coisa que seja o máximo possível em módulo, né, de concordância, o máximo de concordância possível. A gente vai dizer que proporção da concordância existe. Em módulo, porque a concordância ela pode ser total positiva e pode ser total negativa, ela pode ser mais 1 ou ela pode ser menos 1 na correlação final que eu quero chegar. E zero é a falta de correlação. E aí a forma de normalizar a
concordância vai ser calcular qual é a maior concordância possível entre os desvios de x e os desvios de y. Essa concordância seria máxima se sempre que os desvios de x fossem positivos, os de y também fossem, né? Aí eu vou usar aqui o truque que ou a técnica que a gente já comentou, que é a favorita da estatística, tá? Então, se eu chamar aqui de desvio absoluto de x, para deixar esse desvio positivo, eu vou elevar esse desvio ao quadrado, sempre o quadrado de um número negativo é positivo. Depois eu vou somar esses desvios positivos todos, e aí depois eu vou trazê-los de volta para a mesma faixa de valores que eles tinham antes, para a mesma unidade que eles tinham antes, fazendo a raiz quadrada. Isso é uma espécie de módulo, né, de somatório do módulo, usando o quadrado ao invés de usar o módulo, para que os valores sempre fiquem positivos. E aí estou vendo qual é o desvio total de x, vendo qual é o desvio total de y. Lembra que a concordância é o somatório da multiplicação dos desvios, né? Então eu posso fazer aqui para o denominador a mesma lógica. Opa, cadê? Denominador igual a multiplicação do desvio absoluto de x, né? Vezes o desvio absoluto total, na verdade, esse desvio aí, vezes o desvio absoluto de y, e agora sim eu posso ter a correlação igual à concordância sobre esse denominador. Esse denominador é o maior valor possível de concordância a que a gente pode chegar, e a correlação que eu calculei agora, ela é esse valor aqui entre menos 1 e 1, né? Se o denominador fosse o maior valor possível, a concordância fosse o maior valor possível, porém negativo, a concordância é o maior valor possível sempre em módulo, né? Esse denominador está sempre em módulo aqui, ele é sempre positivo. Então a concordância ela poderia ter o mesmo valor, e sendo negativo, o que faria com que o coeficiente tivesse valor de menos 1. Se a concordância fosse muito alta e positiva, ele teria um valor de 1. Se não houvesse concordância nenhuma, ele teria o valor de 0. Tá? Independente do denominador. Então, o coeficiente de correlação ele tem essa semântica de menos 1, 0 e 1. E aqui ele está significando que existe uma correlação de média forte, né? Numa escala de 0 a 1 ela está em 0,6. Se ela é forte ou não, depende um pouco do domínio, assim, do que a gente está estudando, da situação que a gente está estudando. Mas numa escala de 0 a 1 ela está na metade dos valores mais próximos de 1, né? Ela está de média, é uma correlação média a forte para medir a relação linear, para quantificar a relação linear entre a penetração da internet e a proporção de pessoas que respondem, a proporção de pessoas de um país que respondem alguma pergunta no Stack Overflow. Eu posso seguir o mesmo princípio para quantificar a correlação, posso até copiar o código aqui para quantificar a correlação no nosso exemplo 2 aqui dos dados. E aí, se tudo funcionar bem, a correlação ela dá um valor semelhante, né? É muito perto, 5,58 para 0,61, só que negativa. A gente já esperava, a gente, né, visualiza que a correlação é negativa, a gente quantifica, e usando esse coeficiente de correlação, a gente percebe que a força da relação é semelhante, né, para a relação entre hierarquização e atuação no Stack Overflow em cada país, e para a relação entre penetração de internet e atuação no Stack Overflow para cada país. Então isso mostra como a correlação existe, como a correlação funciona, como esse coeficiente de correlação de Pearson funciona para apoiar a análise que a gente já vinha fazendo dessas relações. Bom, então uma boa notícia é que você não vai ter que implementar o seu coeficiente de correlação toda vez que você for usar, né? Um software de apoio à estatística, ele vai tipicamente conter a implementação de diferentes coeficientes de correlação. É o caso para a gente aqui. Então eu podia, por exemplo, partir dos dados ali em cima diretamente e sumarizar esses dados, agrupando ou calculando qual é a correlação, né, de Pearson. Vou chamar aqui logo aqui para a gente saber que é esse coeficiente de correlação que a gente está discutindo, que tem essa implementação, e calcular a correlação de Pearson
entre internet e atuação. A função, né, do R básico que calcula isso se chama cor, apropriadamente, né, de correlação. Eu vou dar duas colunas aqui para ela, dois vetores, internet e responderam. Prop são colunas que eu já sei que tem uma relação linear, né, e aí eu estou usando o coeficiente para quantificar essa relação que eu já sei que é linear. Faltou aqui eu filtrar apenas os países que eu tenho internet. E aí o número aqui tem que dar o mesmo que a gente calculou lá em cima. Ainda bem, né? Deu certo aqui. Se eu calculasse também qual era a correlação, vou ter que copiar porque eu vou filtrar um conjunto de países diferentes, poderia dar um valor diferente aqui. Mas se eu quantificar vai dar menos 0,58, que também é o valor que nós calculamos, que nós derivamos quando nós fomos pensando como é que poderia funcionar um coeficiente de correlação, e assim, chegamos, né, ou eu fui mostrando a vocês o passo a passo de como se construiu, de como se constrói a lógica do coeficiente de correlação de Pearson, que é um coeficiente de correlação linear que nós podemos usar como sumário, como método, né, auxiliar para quantificar e nos ajudar na comparação, no entendimento de relações entre duas variáveis. E aí eu queria agora sugerir uma maneira, assim, acho que tem um passo que é entender o coeficiente, o que é um coeficiente de correlação, entender o passo a passo, né, a lógica de como funciona um coeficiente. É legal também para ganhar uma intuição, ganhar repertório de como usar dados, né? E eu queria ter uma outra parte também que é ganhar um costume, ganhar alguma intuição do que é uma relação forte e fraca e como esse valor se relaciona, como essa força se relaciona com esse coeficiente. Tem uma forma de fazer isso que eu acho divertida e recomendo para todo mundo, que é acessar esse jogo aqui, Guess the Correlation, tá? Você pode, sugiro que você entre nele aqui, vá para um novo jogo, e aí você vai ser apresentado com um gráfico de dispersão entre duas variáveis quaisquer, e você vai adivinhar aqui qual é o valor, né, entre menos 1 e 1, que o coeficiente de correlação tem. Eu acho que esse coeficiente aqui está muito perto de 0, eu vou colocar 0. Bom, o verdadeiro coeficiente, a propósito, o nome desse coeficiente é R, tipicamente a variável que a gente usa para descrever o coeficiente de correlação de Pearson é R. Ele está dizendo aqui que o verdadeiro R era 0,02, eu chutei 0, então cheguei bem perto, né? Eu vou para a próxima aqui, next. Bom, agora já é uma correlação positiva, um pouco mais forte, e eu perdi uma vida porque fiquei longe do valor, o valor verdadeiro, o valor que o coeficiente de Pearson calcula aqui é 0,4, eu sugeri 0,3. Então eu sugiro dar uma brincada aqui, acho que é uma forma legal de ir vendo muitas relações, muitos formatos de relação entre duas variáveis e ir calibrando na sua cabeça o que é uma relação de 1, de ponto 3, de ponto 6, para você também entender um pouco quando você aplicar esse coeficiente, você viu o resultado, você saber o que você espera, né? É preciso ter uma noção de escala. Acho que esse jogo aqui é uma forma muito legal de desenvolver essa escala. A última ressalva sobre o coeficiente de correlação, essa quantificação que eu acho que é importante, é deixar claro que existe um coeficiente de correlação que vai de menos 1 a 1, que descreve a faixa de valores possíveis para uma relação. 1 vai ser a relação mais forte possível, né? 0,1 será uma relação perto, né, longe da mais forte possível. Mas eu queria deixar claro que saber o que é alto para um certo o que é alto ou não depende muito de em que contexto a gente está examinando uma correlação. Descobrir que existe uma correlação entre quantas horas você passa sentado por dia e a chance de você ter um ataque cardíaco, né? Mesmo que seja uma correlação muito baixa, se ela existe, ela é muito relevante, porque, bom, é um hábito que todo mundo tem, as pessoas, ataque cardíaco é um risco muito grave, então qualquer aumento nesse risco é grave. Mesmo que seja uma relação fraca, a gente quer entender, a gente quer estudar. Muitas vezes quando a gente está também examinando pessoas,
a gente descobre que, por exemplo, existe uma relação entre, num país, existe uma relação entre quantas pessoas falam inglês e quanto elas atuam no Stack Overflow. Não é de se esperar, seria impossível que essa relação fosse perto de 1 ou de menos 1. Porque existem muitos fatores que afetam quanto a pessoa atua no Stack Overflow. Então, qualquer relação que exista aqui, que tenha uma força e que seja clara, mesmo que essa força seja baixa, ela é relevante, ela é interessante, porque ajuda a gente a entender um contexto por um ângulo que a gente não entendia antes. Então, o que é uma relação relevante ou não relevante depende do domínio. Às vezes uma relação fraca ela é relevante, às vezes uma relação forte a gente queria que ela fosse muito mais forte. A gente só está interessado em relações muito fortes. Não dá para julgar o coeficiente como fraco, médio e forte, independente de situação. Você vai ver várias recomendações em livros de estatística que dividem mais ou menos de 0 a 0,3 é fraco, 0,3 a 6 é médio, 0,6 a 1 é forte. Mas eu acho que isso não pode ser julgado independente da relevância do contexto onde você está examinando seus dados. Tá? As medidas elas servem para nos apoiar a entender um contexto, então elas precisam ser sempre levadas em consideração assim. Ok, então isso encerra o material que a gente vai discutir nesse vídeo, onde nós discutimos o que é um coeficiente de correlação, como ele participa do processo de análise de uma relação, e onde nós discutimos uma implementação de um coeficiente de correlação, o coeficiente de correlação de Pearson, que serve para medir a intensidade, o sinal e a intensidade de uma relação, quando nós já estabelecemos que essa relação é linear. A gente construiu, né, a lógica passo a passo desse coeficiente, para você ficar ter mais repertório de como isso pode ser feito, e eu mostrei a implementação em código R desse coeficiente. Tá? Eu sugiro agora você procurar na Wikipedia, no material do curso, onde você preferir, também a formulação algébrica, como é a fórmula do coeficiente de correlação, para ver a equivalência entre isso e o código. Eu prefiro essa abordagem mais computacional para ir entendendo a lógica, mas acho que ela precisa vir junto, né, de uma fluência, de um costume com a notação matemática, para que você tenha fluência em ambas as linguagens. No próximo vídeo a gente vai falar de outros coeficientes de correlação e a gente se vê lá.